aqui escondes teu tesouro, ali também está seu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, a Bíblia existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Vamos cantar juntos? Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Deus seja louvado. Bom sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vós. Se eu fosse fazer uma pergunta bem clara e bem óbvia para você, eu gostaria de escutar a sua resposta. Quantas pessoas você acha que está na plateia hoje? O que você diria? Chuta um número. Vamos lá? Quanto? 150? 100? 70?
80. Quem mais? Quem mais? Quanto? 120. Aí em cima alguém? Arrisca? Se eu falar para você que a única pessoa na plateia que existe é Deus. Todos os demais são adoradores. Nós não viemos aqui para estarmos na plateia, mas nós viemos aqui para adorar. Então aquele que está sentado, recebendo alguma coisa, só é um, e o nome dele é Deus, Jesus. Todos nós, mesmo aí sentado, ou aqui na frente, fazendo alguma coisa, você é um adorador. Não esqueça disso nunca. Então, tudo que você está fazendo desde agora, o único objetivo é adorar aquele que fez os céus e a terra. Se você tem isso como objetivo, sentado aí no banco, ou eu aqui, e aquele que fez os céus e a terra se sentir adorado e aceitar o nosso louvor, aceitar a nossa adoração, não tenha dúvida que nós sairemos daqui diferente do que aqui entramos. Mas só se ele sentir adorado. Então, se existe alguma coisa no teu coração, alguma coisa na tua mente, que impede nesse momento esse louvor e essa adoração a Deus, despeça disso. Foque naquilo que é adorar. Foque naquilo que é adorar o nosso Criador. Ore a Ele para que Ele te dê isso. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Vamos estudar bastante hoje a Bíblia. Aí logo no comecinho, nas primeiras páginas, a gente vai falar um pouquinho sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Abre aí a sua Bíblia, bem no comecinho. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Todos acharam? Amém. Antes de abrirmos a Bíblia e falarmos através dela, escutarmos, o que nós temos que fazer antes? Orar. Então curva sua fronte e vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, aqui estamos na qualidade de pecadores. Aqui estamos, Senhor, na qualidade de teus servos também. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, queremos ouvir a tua voz. Queremos sentir o poder do teu Santo Espírito tocando em nossos corações. Mas não importa, Senhor, qualquer coisa que falamos, cantamos, oramos, todas as coisas são desqualificadas para chegar no teu trono da graça. Mas por intermédio do teu Santo Espírito, todas as coisas são transformadas. E é assim que chega no teu trono, transformadas pelo Espírito. E da mesma forma, Senhor, te rogamos que o Senhor toque nos nossos corações, na nossa mente, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Que o Senhor construa em nós uma ponte que ligue o teu Espírito conosco e que possamos nesse momento escutar a tua voz. Que possamos entender os teus planos para nós e entender aquilo que o Senhor de alguma maneira tem falado aos nossos corações há tempo e nem sempre nós temos escutado, mas que essa manhã, através de um pecador como eu, de alguma maneira, o Senhor o use para falar aquilo que o Senhor programou para hoje de manhã. E que todos os corações estejam receptíveis a escutar essa mensagem, e primeiramente o meu. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança.
Quando olhamos para esse texto e olhamos o contexto na qual ele foi escrito, nós percebemos que em todos os momentos Deus não usa o plural. Ele começa falando sempre no singular. Ele começa falando assim: haja luz, haja estrelas, separem isso daquilo e aquilo do outro. E o único momento que ele usa a palavra no plural é nesse momento da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse é o único momento que Deus olha para a sua criatura e fala assim: eu preciso criar alguém que é semelhante a nós. E é exatamente isso que ele está fazendo nesse contexto. Deus, ele desenha um projeto. Deus, ele separa como isso vai ser criado, de que forma isso vai ser criado. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e perguntamos assim: qual o nosso propósito? Qual o meu propósito de vida? O que me espera para o futuro? O que eu tenho que fazer? Quem eu vou ser? Quem eu estou me tornando? E aqui está a resposta dessa pergunta. Quando você olha para o propósito da sua vida, ou qualquer coisa que você venha a querer ser, você tem que olhar para esse texto e entender que Deus olhou para você e disse assim: você, o teu propósito de criação, o projeto criado, foi para ser a semelhança daquele que o criou. Então, se você tem um propósito na sua vida, qual o propósito? Ser a semelhança de quem? Do Senhor. Esse é o objetivo. Se você tem dúvida disso, esse texto responde essa dúvida para você. Ah, eu não tenho dom, eu não sou isso, não sou aquilo. Não. Deus criou você para ser a semelhança dele. E tudo que há nele tem que estar revelado de alguma maneira em você. Você crê nisso? Quando Deus fala que façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, na maioria das vezes nós entendemos que a semelhança é física, simplesmente isso. Mas a semelhança do Altíssimo não é somente física. Ele colocou em nós muitas e muitas características divinas que nós adquirimos na criação e às vezes nós não levamos em consideração. Um exemplo, a racionalidade, ela veio por intermédio da semelhança em Cristo, a semelhança daquele que nos criou. Sim ou não? Sim. Se a gente olhar a questão da moralidade, ela veio de quem? Como nós sabemos o que é moral? Através de quem? Daquele que nos criou. Sim ou não? Sim. Se a gente olhar a nossa capacidade de relacionar, veio de quem? De Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se a gente olhar a questão do domínio sobre as coisas, Deus coloca o homem sobre o domínio da terra. Quem tem o domínio sobre todas as coisas? Deus. Ele também coloca a característica no homem de ter o domínio sobre todas as coisas que havia aqui na terra. O poder de tomar conta sobre todas as coisas que existiam na terra. É uma característica divina. Se a gente for olhar outra característica divina, justiça, amor. Se a gente for olhar outra, capacidade de tomar decisão. E a gente poderia falar aqui uma série de coisas que são semelhantes àquele que nos criou, que está embutido em nós, que está em nós e que nós devemos representar da melhor maneira possível, porque é a imagem e semelhança daquele que nos criou. Em algum momento da história o pecado entra e uma outra característica começa a fazer parte da nossa vida. Uma outra semelhança, e essa é a semelhança do pecado. A semelhança do pecado, então, começa a fazer parte da nossa vida, e a semelhança de Deus também começa a fazer parte. E aí nós chamamos entre espírito e a carne, duas divisões, que nós nomeamos ao longo do tempo. O espírito e a carne, uma divisão simplesmente das semelhanças na qual nós queremos ser. Então, o propósito de Deus é sermos semelhantes a Ele. O propósito do pecado é não sermos semelhantes a Ele. E ao longo da história, nós escolhemos ser ou não ser
semelhantes àquele que nos criou. Sim ou não? Simples assim. Quando a gente tenta imaginar essa semelhança de Deus, nós só conseguimos quando chegamos perto dele. Bem óbvio, bem simples. Só é possível estarmos ou parecermos a semelhança quando nós chegamos perto de Cristo. Ou quando nós chegamos perto do pecado, a semelhança do pecado há em nós. Sim ou não? Sim, simples assim. Não tem nada de complexo, tudo muito simples. Então, cada vez que você se aproxima de Cristo, há semelhança com Ele. Cada vez que você se separa de Cristo, há semelhança no pecado com cada um de nós. Não tem nada de novidade. Tudo simples, tudo fácil até aqui. Mas existe uma característica que tem acontecido nos últimos tempos, que tem deturbado todos nós de alguma maneira, e todo o povo dessa semelhança. Uma coisa que tem acontecido não de agora, mas vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, e tem atingido a cada um de nós, nessa busca pela semelhança daquele que nos criou. E eu vou chamar ela de superficialidade. Ser superficial. O mundo hoje tem pregado a superficialidade de uma maneira absurda em várias coisas, em várias formas e em vários jeitos. Tudo hoje a gente não tem incentivo a se aprofundar, ao contrário, mas a ser superficial. Hoje as faculdades fazem curso por correspondência, eu não estou falando mal, mas fazem curso por correspondência, em 2 meses você se torna talvez um engenheiro, um advogado, ou qualquer outra profissão. Muitas das pessoas acham que se tornam um profissional assistindo 3 vídeos de 3 minutos numa plataforma chamada TikTok. Ele assiste e se torna um grande vendedor. Ele assiste 3 vídeos e sabe como se tornar um grande milionário. As plataformas hoje têm tornado cada vez mais as coisas superficiais. É problema da plataforma? Não estou falando mal da plataforma. Eu estou falando mal da forma que nós utilizamos as plataformas. Eu não estou falando só da plataforma, isso vem acontecendo. Hoje é a plataforma, mas ao longo do tempo foi construindo-se a superficialidade de maneira que a gente não consegue mais se aprofundar nas coisas que deveríamos nos aprofundar. Então todas as coisas começam a ser superficiais. E a gente tem uma tendência natural de ler as coisas muito rápido, porque ela vem pronta para a gente. As imagens vêm pronta, as falas vêm pronta, as teorias vêm pronta. Tudo vem pronto para a gente. Vou dar um exemplo. Hoje, mais do que nunca, a conhecida inteligência artificial. Você quer montar um livro? Vai na inteligência artificial, coloca ali algumas informações sobre sua vida, ela te dá um livro pronto. Acredita nisso? Vai lá. A gente está perdendo a capacidade de pensar. A gente está perdendo a capacidade de se aprofundar. A gente está perdendo a capacidade de ir mais fundo do que aquilo que aparece na superfície. E há tantas informações, mas tantas, que nem a biblioteca de Alexandre o Grande tem o que hoje um celular tem. Informações o tempo inteiro sobre todas as coisas que você quiser. Todas as coisas que você quiser, digita lá num site na internet e você vai descobrir um monte de coisas. E essa velocidade de informação colocado para a gente não permite que a gente seja o quê? Profundos em nada, mas superficiais. Só que tem um problema, quando a gente acostuma com essa superficialidade, a gente traz essa superficialidade para a igreja e para as coisas de Deus. E a gente não consegue se aprofundar mais nas coisas de Deus, porque tudo é superficial. Então o que eu prego aqui na frente é o suficiente para você. Talvez o que você escuta de manhã, e eu não estou falando mal, não entenda dessa forma, eu estou falando só de ser superficial, isso só não é o suficiente, é isso que eu quero dizer. Quando você escuta lá 1 minuto com Deus de manhã às 7 horas da manhã, é ótimo, é bom, mas é só aquilo o dia inteiro, superficial.
Quando você vê uma mensagem de Deus com uma frase, uma música profunda, que é muito legal, que toca seu coração, mas é muito superficial. E nós entendemos que isso já é o suficiente para sermos cristãos. E não é suficiente. Nós temos deixado de lado essa profundidade que Deus tem pedido para nós. E cada vez que nós deixamos de ser profundo, nós não conseguimos entender quem é Deus e qual a sua semelhança. Não conseguimos entender. Porque a gente só consegue entender a semelhança de Deus quando nos aprofundamos nele. Quando chegamos perto dele e entendemos quem é Deus. E aí entendemos o que ele quer de nós. E aí nos aprofundando nisso, nós nos tornamos mais semelhantes àquele que nos criou. Mas quando tudo é superficial, isso vai ficando de lado, vai ficando de fora. E a gente vai perdendo essa característica de se aprofundar. E quando a gente não se aprofunda, muitas coisas têm entrado no meio religioso, na nossa vida, nos nossos pensamentos, de forma que faz a gente perder algum sentido e algumas características de semelhança. E eu não estou falando entre pecado, não estou falando de pecar ou não pecar. Eu estou falando de conceitos. Eu estou falando de lógicas. Eu estou falando de inteligência, como você pensa. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando, não tem dúvida, apesar de muitas outras coisas terem sido criadas, não estou falando dúvida sobre adulterar é errado ou não. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando se mentir é errado ou não, porque todo mundo sabe que mentir é errado. Roubar é errado. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de lógicas que a gente tem aceitado. Porque a superficialidade, ela causa um problema. O que causa a superficialidade? Ela faz com que todas as coisas se tornem certas. E qualquer vento de doutrina, e qualquer vento de uma coisa mais profunda, faz a gente, se tiver lógica, faz a gente entender que aquela coisa está certa. Nos levando para lá, nos levando para cá. Porque não temos profundidade para saber se aquilo é certo ou errado. Então, quando você olha a lógica que o mundo traz para cada um de nós, é diferente da lógica que Cristo traz. E isso não é de hoje, isso é desde sempre. Só que a superficialidade tem criado distrações a ponto de a gente não perceber isso, de forma alguma. Eu vou trazer uma para vocês verem, uma só. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 20, 28. E antes de ler, Mateus 20. Eu quero que você imagine uma coisa. Todos acharam? Ok. Eu quero que você imagine uma coisa. Eu quero que você se imagine agora de em frente a um restaurante. Imagina isso. No restaurante muito chique de São Paulo ou de qualquer outro lugar. Mas bem chique, bem caro. E você está do lado de fora olhando para dentro. E aí você vê um senhor distinto, sentado numa mesa, sozinho, e de frente com ele um outro homem, de uniforme. E esse homem com uma prancheta na mão, com uma caneta. O que você deduz que ele está fazendo? Anotando um pedido, sim, simples assim. E o homem que está sentado, distinto, está fazendo o quê? Um pedido, simples assim. Mas quando você olha, eu gostaria que você pensasse nisso, se você fosse tomar uma decisão, ou se você fosse escolher baseado naquilo que seria para a sua vida, qual das duas pessoas você gostaria de ser? Aquele que está servindo ou aquele a qual está sendo servido? Quem você gostaria? Acho que é natural. Todos nós gostaríamos de ser aquele que está sentado sendo servido. Porque a vida dele é próspera. A vida dele tem sentido. A vida dele faz para a gente entender, de alguma maneira, que vale a pena. E daquele homem que está em pé, é um trabalhador que de alguma maneira serve, mas não tem nada de anormal na vida dele. E essa lógica vem sido pregada ao longo do tempo para nós,
E a gente vai ver que dentro, inclusive, do Novo Testamento, Jesus vai trazer essa lógica para a gente, invertendo esse conceito. Falando, não, vocês estão errados. Não é assim que a gente vê. O reino do mundo, a lógica não faz sentido, essas que vocês estão aprendendo. Então, quando a gente vai olhar aqui e entra dentro desse contexto, Mateus 20 a 28, diz assim, ó. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando e pedindo-lhe um favor. Quem era esses? Quem era esses? Os filhos de Zebedeu? Tiago e quem? E João, os irmãos. Ali diz assim, 21, ela, perguntou-lhes ele, que queres? Isso Jesus. Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e a outra à sua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, pois vós podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. E porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. 24. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os e disse, mostrando uma nova lógica, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o que? Vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quando a gente fala sobre esse contexto, a gente estava em Roma. Roma era quem dominava naquela época. E todos ali acreditavam, inclusive os discípulos, que de alguma maneira Jesus seria o Redentor naquela geração, naquele momento e naquela época. Ele tiraria os romanos de cena e ele se tornaria o rei. E dentro disso, a mãe de Zebedeu, João, Tiago, o pai, todos acreditavam que se por acaso Jesus ia ser o rei naquele momento, qual seria o interesse? Me coloca um à direita e o outro à esquerda. Me coloca no poder junto com você. Eu vou ajudar você a ser o rei, mas em contrapartida o que eu quero? Também. Eu quero receber isso de volta. E aí Jesus traz uma lógica completamente diferente daquilo que o mundo traz. Qual é a lógica? Aquele que for o maior, seja o menor. A lógica do mundo ela é invertida, e quando a gente olha para a lógica de Deus e olha a lógica do mundo, tudo é diferente. Não é a mesma coisa na qual nós estamos acostumados. Eu nem estou falando de certo e errado, de pecado. Deus fala assim, aquele que perder a sua vida, ganhará, salvará. E aquele que ganhar a sua vida hoje, perdê-la. O mundo fala para você, não, você tem que ganhar a sua vida hoje. O sucesso é fazer o que você quer fazer, da forma em que quer fazer. Você precisa vencer já e agora. A matemática de Deus é assim, ó. Se por acaso pegássemos a matemática do mundo, quando você divide, você fica com menos ou com mais? Com menos. Mas na matemática de Deus não funciona assim. Quando você divide, você fica com mais. Porque as coisas que Ele te dá não tem a ver com as coisas que você dividiu. E aí você começa a comparar aquilo que o reino vem trazendo e aquilo que de alguma maneira o mundo te traz, a gente vai ver as lógicas invertidas. E a superficialidade tem nos enganado e deixado que a gente não olhe para essas coisas e permita que isso invada a nossa vida. E os interesses daquele que é a semelhança de qual nós devemos ser, tem sido perdida. A lógica do mundo não é a mesma, porque a lógica de Deus é servir.
Quando Deus colocou em nós essa característica de servir, de ser servo, e a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso. Quando o mal entra uma outra característica que são antagônicas. Qual é a característica antagônica a servir? Ser servido. E ser servido tem uma palavra específica que fala sobre isso. Qual é? Egoísmo. Egoísta. E aí tem um texto que trabalha de maneira poderosa que nos últimos tempos isso iria acontecer. Seríamos enganados de tal maneira que confundiríamos todas essas lógicas e seríamos egoístas. Vamos lá para o texto, vamos estudar um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Isso aqui vai falar um pouquinho sobre a carta de Timóteo, carta que Paulo escreve para Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Aqui, Paulo está falando a respeito dos últimos dias. Olha o que está escrito. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. Aqui nesse conselho de Paulo, falando sobre os últimos dias, Deus, ele coloca ali algumas características de pessoas que seriam isso nos finais do tempo. E quando a gente olha isso, quem a gente imagina que são essas pessoas? Quem a gente imagina? A gente olha lá para fora e fala assim, são aqueles caras que não estão fora de tudo isso, talvez aqueles que estão em facções, em prisões, condenados por o que fez, e várias outras coisas. Mas se eu te dizer que o que ele está querendo dizer aqui não tem a ver com essas pessoas, não tem a ver com as pessoas que a gente olha e percebe que elas são essas coisas. Quando você olha aí no final do texto, olha o final do texto. O finalzinho do texto diz assim, ó, tendo a aparência do quê? De piedade. Ou seja, quando você olha para essas pessoas, quando você olha para elas, você não consegue perceber que elas são todas essas coisas que foram listadas atrás. Você não consegue perceber. Você olha para essas pessoas, você não enxerga que ela tem todos esses problemas atrás. Você não consegue perceber. Porque ela tem aparência do quê? Do quê? Piedade. Aonde existe o maior povo com aparência de piedade? Aonde? Aonde? Na igreja. Sou eu. Eu tenho aparência de piedade. Ele está falando de mim. Ele está falando de você. Ele está falando das coisas que se perderam ao longo do tempo. E tudo que sobrou foi aparência de piedade. Falta de profundidade. Superficialidade. Nos fizeram se aproximar mais do mal do que de Deus. E nós não percebemos isso, e todas essas características estão em nós. E aí ele fala uma coisa terrível. Ele diz assim, afaste-se deste. Afasta-se. Quando você olha para esse texto, eu me coloco nele.
e consigo me enxergar que cada uma dessas palavras sou eu. Cada uma dessas palavras tem sido eu todos os dias e todas as horas. Porque eu tenho sido superficial com as coisas de Deus e não profunda como eu deveria ser. E Deus alerta a gente do que iria acontecer antes de acontecer. Ele está dizendo para você o que vai acontecer com você se você não buscar a semelhança daquele que os fez. Você será esse, terá aparência, mas não será. Você vê isso na sua vida? Você consegue enxergar esse tipo de coisa? Filipenses 2, 3 a 4. Diz assim, vai anotando aí. Filipenses 2, 3 e 4. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui Deus dá uma fórmula secreta para a gente se afastar dessas coisas. A fórmula secreta para a gente não ser egoísta, para a gente não ser avarento, para a gente não ser soberbo, é olhar para outra pessoa de forma superior a nós mesmos. Porque na maioria das vezes, quando nós olhamos a lógica do mundo, a gente tem alguma coisa, ou é alguém, ou se acha ser alguém, a gente olha para as outras pessoas de forma superior. A gente olha de cima para baixo, com altivez, como se nós fôssemos melhor do que aquele outro. E aqui ele dá uma forma, ele fala assim, não, considera o outro maior do que você. Essa é a fórmula. Porque se você não fizer isso, você vai cair naquilo que nós chamamos de egoísmo. O teu cargo, o teu dinheiro, a tua formação, ou qualquer coisa que você acha que conquistou, não te dá o direito e não me dá o direito de ser maior do que qualquer outra pessoa, seja ela quem for, porque todos são a imagem e a semelhança daquele que os criou. Então, quando nós olhamos, inclusive, para um cara que nós desprezamos, para uma pessoa que nós desprezamos, quando passamos na rua, vemos aquele mendigo, bêbado, drogado, e nós olhamos para ele com desprezo, nós estamos desprezando aquele que o criou, e não estamos agindo conforme a semelhança daquele que nos criou. E é assim que nós agimos. E aí nos tornamos um aparente piedoso. E isso está aqui. Isso está aqui. Deus coloca isso no nível de tanta importância, que Ele não diz que você tem que sentir amor por ninguém, Ele coloca um mandamento para falar isso. Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Isso não é sentimento simplesmente, é um mandamento, é uma ordem. Faça. Mas quando nós não nos aprofundamos naquilo que Deus é, e nem na semelhança daquele que nos criou, nós somos superficiais e entendemos que a religiosidade é o suficiente para nos salvar. Vir na igreja no sábado de manhã, no sábado à tarde, na quarta-feira, no domingo, ou em qualquer culto, diz pra gente que nós somos cristãos. E isso é importante, é óbvio que é, porque ao contrário disso mostra que não somos nada. Mas só isso não é a importância para dizer que somos ou não cristãos. Sim ou não? Porque isso só é religiosidade. Se você só vem por conta disso, se você não vem para ter um encontro com Deus todos esses dias, só se torna religioso e não profundo.
como que, de alguma maneira, nós podemos servir, então? Às vezes eu fico perguntando, ok, alguns dons eu tenho, outros não. Como que Deus quer que eu sirva? Como servir? Como ser aquele que pode ajudar o meu próximo? Eu não tenho um dom para algumas coisas. Eu tenho algumas características diferentes de outras pessoas. Eu tenho facilidade em algumas coisas, outras eu tenho muitas dificuldades. Como ser esse a qual Deus tem pedido para mim, ser semelhante a Ele e fazer o que Ele faria? E aí, esse texto me deu uma luz sobre essa pergunta que eu fiz. Pedro capítulo 4, 10 e 11. Pedro capítulo 4, 10 e 11 diz assim. Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus te dá, para que tudo que seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Aqui ele está dizendo, sirva com aquilo que Deus deu para você. Se é cantar, cantar. Mas quando você canta para quem? Para você? Não. Você canta para o outro, para servir. Quando você ora para quem? Só para você? Não, você ora para o outro. A tua mentalidade começa a ser alterada, porque você não faz mais as coisas para você. Você faz as coisas por quem? Pelo outro. Quando você trabalha e você tem um cargo de liderança onde você está, você faz aquele cargo de liderança para fazer o quê? Para servir o outro. Quando você está lá, Nibli, no teu consultório, atendendo as pessoas, e você é médica, é para quê, Nibli? Para servir o outro. E toda vez que você sobe aqui na frente para fazer alguma coisa, seja aqui, ou quando não tem ninguém no teu quarto, é para quê? Para servir ao outro. Porque Deus colocou essa característica em nós, porque essa característica não é nossa, é dele. É a imagem e semelhança dele. Não é nossa. Mas Satanás, de alguma maneira, tem tentado destruir essas características em cada um de nós. E ele não tem falado, não, eu sei que você não adultera, fica tranquilo. Não precisa adulterar, não é isso que eu estou falando. Não precisa mentir, eu sei que você não mente. Não precisa beber, eu sei que você não bebe. Tudo certo. Pode ir lá seguir os seus 10 mandamentos, também está tudo certinho, não tem problema nenhum. Pode seguir, você acha que Satanás está preocupado com isso? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em quem você é. Quem você representa. E quem é a sua semelhança. Se quando as pessoas olham para você, ela está vendo Jesus, ou está vendo qualquer outra coisa menos Jesus. Essa é a semelhança. E a característica que Deus dá para a gente ser semelhante a Ele é servir. É não perder a nossa identidade, porque a nossa identidade está no projeto que Deus criou. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E quando nós perdemos isso, perdemos aquele a qual nos orienta para onde devemos chegar, onde devemos ir. E dentro da igreja nós estamos perdendo isso. Satanás não precisa tirar você da igreja, de forma nenhuma. Ele só precisa que você dê espaço para não ser semelhante a Deus. Só isso. Você pode ser religioso, você pode estar aqui na igreja, você pode estar fazendo as coisas dele, você pode estar cantando, pode estar pregando como eu aqui. Mas você pode não estar sendo a semelhança de Deus em qualquer outro lugar. Então, quando você olha a tua vida, você tem que enxergar de um prisma que você coloque Deus em todas as coisas. O mundo separou essas coisas. Olha a lógica do mundo, se ele não separou isso. Ele diz assim, ó, você tem a tua área profissional.
Você tem a tua área pessoal, você tem a tua área familiar, você tem a tua área acadêmica. Vários blocos criados, independentes, para você ser um em cada uma delas. E aí Satanás te entrega uma máscara, para você ser cada um diferente em cada uma dessas fases. Na empresa você é um, onde você trabalha. Dentro da igreja você é outro. Quando você pega o celular você é outro. Quando você assiste televisão você é outro. E em cada momento da sua vida você é uma pessoa diferente. Completamente diferente. E Deus coloca para mim, se você quer ser semelhante para mim, não existe essas características, não existe essas frações da sua vida. Você é por inteiro. Você é semelhante desde a criação, desde todas as coisas. Eu não separei você em partes. Não foi eu que fiz isso. Você é completo em tudo. Então, se você é completo em tudo, não importa onde você está, não importa que local você está, você tem que representar aquele que te fez. Você pode estar na frente das pessoas ou sozinho no teu quarto. A semelhança de Deus está ali também. Então, quando você liga o teu computador, você tem que olhar para o computador e falar assim: Deus, Jesus, estaria olhando o que eu estou vendo? Sim ou não? Se eu estou no meu trabalho, tratando com as pessoas, Jesus trataria as pessoas da forma que eu estou tratando? Eu estou vindo na igreja, Jesus faria o que eu estou fazendo aqui na igreja, da forma que eu estou fazendo, da forma que eu estou cantando, da forma que eu estou pregando, da forma que eu estou orando? Faria isso? Quando eu estou com meu filho em casa, com a minha esposa, tratando eles, Jesus estaria tratando da forma que eu estou tratando? Sim ou não? Porque se existe áreas da tua vida na qual Jesus não está, você não está na semelhança daquele que te criou. Se você faz divisões, quando você vai se alimentar, se você faz divisões, se Jesus não se alimentaria daquilo, você não deveria se alimentar. Se Jesus não bebe daquilo, você não deveria beber. Se Jesus não lê aquilo que você está lendo, você não deveria ler. Isso é a imagem e semelhança daquele que te criou. Mas é isso que estamos fazendo? De verdade, é isso que estamos fazendo? Será que não estamos sendo superficiais em todas as coisas? Separando as nossas áreas da vida, tendo identidade uma atrás da outra completamente diferente, dependendo da ocasião ou da circunstância na qual eu estou acometido. Isso não é ser a semelhança de Deus. Porque quando Deus fala que tem que ser semelhante a Ele, Ele fala em todas as áreas. Não há nenhum espaço no seu coração que não deva ser preenchido. Não há um espaço da sua vida que não tenha que ficar fora Jesus. Não tem. Nada em nenhum lugar que você não coloque aquele que te criou. E quando você se aproxima daquele que te criou, você se torna cada vez mais semelhante a Ele. E cada vez que se torna mais semelhante a Ele, se aproxima dEle, mais você enxerga em você aquilo que está errado. E mais você tenta se aproximar. Profundidade. Aí você começa a andar do lado de Cristo, do lado de Deus, enxergando todas as coisas que Ele faria, porque você está tendo uma relação direta com Ele. E a tua vida vai mudando de forma constante, causando uma só identidade. Qual é a identidade que nós temos que ter? Qual é a identidade que nós temos que ter? Ele fala nesse projeto que Ele criou, a semelhança e a imagem dEle. É isso? A semelhança e a imagem dEle. E Ele usa uma característica muito forte, que é o serviço, para mostrar quem nós somos, para que viemos nesse mundo e para onde nós vamos. Para você ter uma ideia, a Nibli deve saber disso mais do que eu.
tem um hormônio chamado por alguns especialistas de hormônio do amor. Já ouviu isso, Nibli? Você sabe o que é o hormônio do amor? Como que é o nome? Sabe, Nibli? Sabe? O hormônio do amor é um negócio chamado ocitocina. Isso aí você já ouviu falar, né? Ocitocina. Ocitocina é um hormônio que eles chamaram de hormônio do amor, mas é o que causa a sensação em você de satisfação. Sabe? Satisfação, estou satisfeito. Estou feliz. Sabe quando ele acontece? O auge desse tipo de hormônio, ele acontece no parto. Sabe? O parto é um momento que, fisicamente, acontece o maior grau, o maior número desse hormônio. Os médicos hoje aplicam, né, de forma sintética, mas para ajudar também no parto, nas dores, em várias outras coisas. Mas Deus o criou para ela ter a sensação de prazer ao receber o filho nas mãos. Imagina uma mulher que acabou de sofrer, e quem passou por isso sabe. Vi ali um buguelo sujo, feio, cara de joelho. E ela pega aquele buguelo sujo e feio, olha com amor incrível, e a sensação dela é algo que só ela sabe explicar. Você entende isso? Quando esse hormônio também vem, sabe quando é? Quando você faz algo por alguém. Quando você ajuda alguém de maneira sem nada, sem receber nada em troca, de forma espontânea, você também recebe. Quem já fez isso de sair para ajudar alguém ou fazer alguma coisa, visita, ou entregar alimento na rua, quando chega, eu já vi várias pessoas comentando, já senti isso, de as pessoas olharem e falarem assim: nossa, a gente foi ajudar o outro e parece que a gente foi ajudado, eu cheguei melhor. Ocitocina, criado por Deus, para nos dar a sensação de prazer ao ajudar o outro. E toda vez que a gente é egoísta, pensamos só em nós e nas nossas necessidades, isso não existe, não acontece, e não tem nível de profundidade referente a isso. Jesus serviu, e Ele veio para servir. E o serviço, ele é tão importante que em um determinado momento, em Mateus 7, 22 e 23, vai aí rapidinho, olha o que Jesus fala, o que é preocupante para nós. E é mais um recado que Ele fala para o seu povo na igreja, que Ele fala para os seus, e não para aqueles necessariamente que estão lá fora, mas aqueles que se entendem como religiosos. Capítulo 7, 22 a 23, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Lá no outro verso, afaste-se desses. Deus abomina aqueles que não são a sua semelhança. E Ele diz aqui que muitos vão profetizar, muitos vão falar em seu nome, muitos vão fazer coisas que nós não faríamos. E ainda assim, no final da história, Ele vai olhar e falar assim: ó, tudo que você fez foi superficial, você não teve um relacionamento comigo, porque tudo que você fez de alguma forma tinha outro interesse, menos o interesse de se aprofundar naquilo que eu te disse, ser semelhante a mim. Menos. E toda vez que a gente
eu gostaria que você abrisse aí Filipenses, capítulo 2. A gente já está fechando. Filipenses, capítulo 2, 5 a 8. E a gente vai entender quem foi o maior servo. Quem foi? Quem foi o maior servo? A gente vai falar Jesus, é óbvio, né? Mas olha o que está dizendo aqui, ó. Esse texto me impacta de maneira poderosa. Filipenses capítulo 5, o capítulo 2, de 5 a 8, diz assim: Tende em vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. Seja igual. Tende o mesmo sentimento. Qual é esse sentimento? Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele não ligou. Ele falou, tudo bem, eu sou Deus, mas eu tenho um propósito. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Ele, o Salvador, se tornou servo para salvar eu e você. João 3,16 diz que o Pai fez a mesma coisa. Fala comigo, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele serviu a Cristo, para mim e para você, sermos salvos e voltarmos à semelhança daquele que nos salvou. Se isso não impacta a sua vida, e não impacta quem você é, eu não sei mais o que vai impactar. Não sei mais o que vai impactar para transformar a sua vida em quem realmente você deveria ser. A gente sempre pergunta, mas tudo bem, Jesus, ele fez isso aqui na terra, mas ele vai fazer isso no céu? Ou Jesus só vai ser servido agora em diante? Aí vem um verso que quebra toda a expectativa criada pelo ser humano. Tudo aquilo que você poderia tentar alcançar, imaginando, Deus revela nesse verso do que Ele vai fazer comigo e com você, com aqueles que perseverarem e mudarem, se tornarem a semelhança dEle de forma profunda. Esse verso, se não impactar você também, eu também não sei mais o que vai impactar. Leia aí, ó. Lucas capítulo 12, um pouquinho antes na sua Bíblia, hein? Lucas capítulo 12, 37. Se esse verso não te impactar, Doze, 37. Olha o que diz: bem-aventurado aqueles servos, falando de nós, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, Você entende a dimensão desse texto? Eu quero que você imagine comigo uma mesa gigantesca, enorme, você salvo, sentado naquela mesa, aí aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que fez tudo por você com amor tremendo, ele troca suas vestes, chega perto de você e começa a te servir. Você entende isso? Você entende o que é isso? Cristo, aquele que fez os céus e a terra, servindo você na eternidade, naquele grande dia. Você não querer ser semelhante a esse que criou, eu não sei o que vai tornar você semelhante.
Só que isso só pode acontecer com o que eu falei no começo. Profundidade no relacionamento. Não existe possibilidade alguma e não existe relação se você não decidir ser profundo naquilo que se chama relacionamento com Deus. Não há. Se você não se entregar a essa relação, de forma a cada dia ser mais semelhante com Ele, nada vai mudar na sua vida, e a religiosidade e superficialidade vão te satisfazer. Está tudo bem, está tudo certo. Você vai ficar satisfeito. Quando você tiver com dificuldades em relação a necessidades de alguma coisa, ora a Deus, tudo bem. Vem à igreja, canta um hino, tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Mas não é profundidade. Profundidade é quando você conhece Ele de perto. Quando você se parece com Ele e volta à semelhança. Só para você entender e a gente fechar esse conceito, antes da música. Até chamo aqui a Débora. Eu vou contar uma história que talvez vai fazer você refletir um pouquinho sobre isso. Uma história bem curtinha. Um escultor, sabe o que é um escultor? Um escultor. Sabe o que ele fez? Ele recebeu uma incumbência, uma pedra gigante, e falou assim, ele recebeu uma incumbência, falando assim, você precisa fazer Jesus nessa pedra. Aí um moço chegou ao lado dele e falou assim, nossa, como que você vai conseguir fazer Jesus aqui? Como você vai conseguir tirar Jesus dessa pedra? Aí ele olha e fala assim, não, é simples. Bem simples mesmo. Ele diz assim, é só eu tirar tudo aquilo que não parece com Jesus. Eu vou talhando e tirando tudo aquilo que não parece Jesus, e o que vai sobrar é o que parece Jesus. Essa história serve para mim e para você, porque você precisa talhar a sua vida de forma que tire tudo aquilo que não parece com Jesus. Tudo aquilo que não parece com Jesus tem que ser arrancado da sua vida, para no final sobrar o quê? Jesus. É isso que precisa sobrar na minha vida e na sua vida. E você precisa entender isso. E mudar de alguma maneira o teu comportamento. E encarar que você precisa ser mais profundo. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar, era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avisou
estou lá no penhasco e correu para me alcançar, estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso só é possível se você for profundo. Isso só é possível se você der a vida a Ele. Isso só é possível se você entregar de verdade, não de forma superficial. Dar a vida a Cristo é mais do que no último dia alguém executar você. Dar a vida a Cristo é que você viver uma vida com Cristo hoje. Eu lembro da história aqueles que foram, como que chama os que foram executados? Os mártires. E eles foram conhecidos como tochas humanas. Já ouviu falar sobre isso? E eles eram amarrados. E ao ser amarrados, eles cantavam e adoravam ao Senhor. Mesmo sabendo que a morte se aproximava, eles sabiam que Deus estava ali com eles. E eles eram ateados fogo neles. E quando começava a pegar fogo, eles paravam de cantar porque adormeciam ou com dores. E o outro continuava, e o outro continuava, e o outro continuava, sem parar. Até que todos eram silenciados. Mas o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra que poderia ser dita naquele momento. Todos aqueles que morreram como mártires, eles diziam só uma coisa: Deus é o Senhor. A sua vida representa isso? Ela diz isso? Deus é o Senhor? Convido você a pensar, fazer uma análise da sua vida e saber se você tem separado as suas áreas em diversas áreas, colocando Deus de fora de um monte delas, e também não tem se tornado alguém profundo naquilo que lê. Feche os seus olhos para que a gente possa orar. Grandioso Deus e Pai, estamos aqui mais uma manhã para te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa intensidade em te entregar. Mas como ovelhas perdidas e errantes, como falou a música, é o que somos, te pedimos que, por amor em Cristo, nos ajude a sermos profundos na Tua Palavra, a sermos profundos na relação contigo, a conseguirmos enxergar a semelhança do Altíssimo e podemos voltar à origem daquele que nos criou, para nos tornarmos semelhantes ao Senhor novamente, para que todas as coisas más que há em nós sejam destruídas, sejam deixadas de lado. Nos revela, Senhor, som do nosso coração e nos mostre cada uma delas, e cada uma delas possamos colocar o Senhor para sermos transformados. Não deixe aqui mais uma vez as palavras dessa manhã sejam esquecidas,
Mas guarda, Senhor, no meu coração em primeiro lugar, que eu mude de vida, que eu mude de propósito, que eu entenda de verdade o que o Senhor tem para cada um de nós, e cada um que vê qualquer um de nós, eles enxerguem ali vai um pequeno Cristo. Talhe a nossa vida como um oleiro, e deixe em nós só tudo aquilo que aparece, que parece com Cristo. Obrigado por tudo, obrigado pela tua presença, em nome de Jesus, amém. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.